Como não jogar dinheiro fora ao escolher o piso da sua casa? Na hora de decidir qual piso colocar em cada cômodo da sua casa, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas. E eu entendo, afinal tem piso cerâmico, porcelanato, madeira, laminado, vinílico, meu Deus, muitas opções. E você não pode escolher um piso só pela beleza ou pela aparência. Você precisa pensar também no seu dia a dia, na rotina da sua casa e, é claro, no seu bolso. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre os pisos disponíveis por aí e eu vou te contar um pouco das características de cada um, as vantagens e desvantagens e para quais ambientes da sua casa eles são adequados, para que depois desse vídeo você não cometa erros quando for trocar os pisos de casa. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em design de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. E hoje você vai aprender como escolher o melhor piso para cada ambiente da sua casa. Vamos começar falando dos pisos frios, que são aqueles que você tem a sensação de gelado mesmo quando você pisa. Então, cerâmicas, porcelanatos, que podem ser acetinado, polido, esmaltado, líquido, granito, cimento queimado, ladrilho hidráulico, olha só quantas opções. Bora focar nos mais usados para falar um pouco de cada um deles. Primeiro, as cerâmicas e porcelanatos, que muita gente acha que são a mesma coisa, mas não são. O piso cerâmico é basicamente feito de argila, enquanto o porcelanato tem outros componentes também. Além dele ser fabricado de uma queima numa temperatura mais alta, o que faz com que ele seja mais resistente. E ainda tem várias categorias de porcelanato. O polido é bem brilhoso, ele chega até a refletir. Ele é usado mais dentro de casa mesmo, não é indicado para áreas externas por ser escorregadio, então quando eu digo dentro de casa, não no banheiro, por favor. Quem nos acompanha por aqui sabe que já falamos sobre isso em outros vídeos. Além do mais, qualquer dano, arranhão, sujeira aparece bastante. Então cabelo, pelo dos pets, você vai enxergar super bem nesse piso. A gente tem um vídeo inteiro onde falamos sobre quais as melhores escolhas para uma casa de quem tem pet. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir mais tarde. O porcelanato acetinado, ele tem um acabamento um pouco mais fosco. Ele recebe um semi-polimento. É o porcelanato que mais gostamos de usar nos nossos projetos aqui no escritório. Ele é bem versátil, fica bom em vários ambientes da casa, tanto sendo áreas molhadas, como o banheiro, ou uma área seca, como a sala, por exemplo. Você consegue combinar ele com vários estilos de decoração. E se você quiser dar um toque de brilho no ambiente, pode deixar isso para outros elementos. Ah, ele só não é indicado para áreas externas, porque ele escorrega menos que o porcelanato polido, claro, mas para áreas externas você precisa de um porcelanato realmente áspero, um antiderrapante, tá? Ainda temos o porcelanato esmaltado, que como o nome já diz, recebe um esmalte em cima dele. Mas isso não significa que ele é brilhoso, ele pode ser áspero, fosco, com textura de madeira. Outro porcelanato que você talvez nunca tenha ouvido falar é o porcelanato técnico. Também é chamado de massa única. Ele tem o mesmo acabamento em todas as superfícies, então ele acaba sendo bastante usado para bancadas, na verdade. Eu até comento sobre ele num vídeo que eu fiz sobre bancadas de porcelanato ou de granito. Vou deixar o card aqui também. Uma vantagem tanto do piso cerâmico quanto do porcelanato está na praticidade para o seu dia a dia, já que eles são super fáceis de limpar. E outra é a versatilidade, porque você encontra pisos lisos, que imitam cimento, marmorizado, diversas cores, ou seja, algum vai te agradar e fazer sentido com o estilo que você está querendo usar na sua casa. Ah, e na hora de comprar, um ponto para você se atentar: se a borda da peça é bold ou retificada. Eu vou te explicar a diferença entre elas. A bold ela é mais arredondada e você vai precisar de um pouco mais de rejunte, uns 3 a 5 milímetros ali mais ou menos. Enquanto a retificada, ela tem uma borda mais retinha, as peças são mais regulares. Então esses espaços eles se reduzem para 2 ou até 1 milímetro, ou seja, menos rejunte e seu piso fica mais uniforme. Falando em piso sem rejunte, temos outra opção de piso frio, que é um piso simples e barato que tá bem alto ultimamente. Sabe de quem eu tô falando? O piso de cimento queimado. Barato, rápido de fazer e resistente. Tem sido muito usado, traz bastante personalidade para os espaços.
A limpeza é fácil, então vem ganhando o coração do pessoal por aí. É uma técnica relativamente simples, mas é legal que você tenha um bom profissional para fazer o piso para que ele fique bem feitinho. Com o passar do tempo, ele pode ter trincas e manchinhas, ter aquele aspecto mais bruto, mas é aí que tá o charme dele, né? Tem diversos tons e cores, ele pode ser pigmentado. Eu particularmente gosto dele na cor de cimento mesmo. Ele é um piso relativamente poroso, então é legal fazer uma impermeabilização. E o ambiente onde ele acaba sendo mais usado é na sala, mas a gente também vê em cozinhas, espaço gourmet, fica super legal. Outro piso que era usado antigamente e agora tem voltado é o ladrilho hidráulico. Ele é feito a partir do cimento e agregados minerais e é bem resistente. São peças pequenas, mais usadas em cozinhas, podem até ser usadas na área externa também. Eles dão bastante personalidade para o espaço, então avalie se combina com o seu estilo. Eu acho bem fofinho. Já falamos sobre os pisos frios, então você imagina que ainda tem muito vídeo pela frente. Mas antes da gente continuar, eu vou te pedir. Você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like. É rapidinho, só um clique, mas faz o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse para você. Agora bora continuar com os pisos. É muito comum que, principalmente para os quartos ou até mesmo para a sala, as pessoas prefiram um piso mais aconchegante, que chamamos de piso quente. Não por ele ser realmente quente, mas sim por ele ser mais confortável mesmo. Ao pisar, você não sente aquele gelado no piso, como falamos dos pisos até aqui. E aí surge a primeira dúvida das pessoas que querem esse outro tipo de piso em determinados ambientes. Como eu faço a junção, a transição de um piso para o outro? E a primeira coisa que eu garanto que você pensou foi uma soleira. E eu vou te dizer que ultimamente ela está sendo evitada, sabia? Concorda comigo que ela gera uma quebra visual muito grande? Pois é, ela vem sendo substituída por perfis que são bem mais discretos ou até mesmo por uma junta seca. Ou seja, simplesmente comece o outro piso. Aqui uma coisa legal é deixar essa emenda exatamente embaixo da porta. Assim, com ela fechada, o piso do ambiente inteiro fica igual. Quando essa troca acontece em um ambiente integrado, aí você pode escolher demarcar bem essa diferença mesmo. Simplesmente comece o novo piso. Dependendo do formato dos pisos, dá até para brincar com essa junção. Olha só esses exemplos. Com peças hexagonais, você consegue fazer uma transição bem irregular. Isso vai gerar mais quebras no seu piso, mas fica bem divertido, né? Te ensinei como fazer essas transições entre os pisos. Agora vamos falar dos pisos quentes. Começando pelo tradicional piso de madeira. É sem dúvida um dos mais aconchegantes, fora que valoriza o imóvel. Ele tem alta durabilidade, se você cuidar bem vai durar décadas. As madeiras mais usadas são cumaru, peroba, ipê, carvalho, entre outros. E você pode fazer revitalização desse tipo de piso. Depois ali de alguns anos, lixar, tratar a madeira, passar verniz. Só que quando você faz isso, você vai desgastando os pisos. Então não dá para ficar fazendo isso toda hora também. Lembre de cuidar dele. Fizemos isso nesse projeto aqui. Era um apartamento antigo com piso de taco que foi lixado e envernizado. Olha só a diferença. Falando em taco, esse é um dos tipos de piso de madeira, que podem ter diferentes tamanhos e paginações. Também são conhecidos como parquet. E também tem um assoalho de madeira, que são essas tábuas maiores. O piso de madeira ele precisa ser feito sobre um contrapiso que esteja nivelado, para que essas peças fiquem niveladas também. Eles riscam dependendo do que você arrasta ali, e você precisa ter cuidado com umidade. Ele é perfeito para salas e quartos, mas hoje em dia tá mais comum de encontrar ele em imóveis antigos, justamente por conta do custo. Mas olha como ele fica lindo combinando com uma decoração mais atual. Ah, e para áreas externas tem madeiras tratadas e próprias para isso, tá? Para decks, áreas com piscina, mas de novo não vai ser um piso barato. Para contornar essa questão do valor do piso de madeira, foram surgindo outras alternativas. Para quem quer um piso que remeta a madeira, mas não tem como ou não quer investir num piso assim. O primeiro que eu vou te apresentar é o carpete de madeira, que é uma lâmina de madeira natural, bem fininha, colada e prensada em uma base de madeira que é processada, então algum aglomerado, MDF, alguma coisa do tipo. Ele recebe um acabamento com verniz e é instalado em cima de uma manta. E aí o rodapé entre ele e a parede é que fixa esse piso. Então, ele é menos resistente que o laminado ou vinílico, calma que eles são os próximos tópicos do vídeo. E ele faz aquele som de oco, sabe? Justamente por não ser colado no contrapiso. E por ser de madeira, ele tá sujeito a problemas com umidade. Mas é uma ótima opção para quem quer ter a madeira natural ali na sala ou no quarto, mesmo que somente na superfície. Mais uma opção disponível e bem conhecida no mercado é o piso laminado. O acabamento da superfície dele é um laminado que imita a estampa, a textura da madeira. E justamente por conta desse acabamento, ele é mais resistente que o carpete de madeira.
Ele também é instalado por cima de uma manta, sem contato direto com o contrapiso, e ele pode ser clicado quando as peças têm encaixes ou colado. E ainda pode ser instalado sobre outro piso, só indicado para áreas internas e secas da casa, então nada de colocar na cozinha e no banheiro. Ele não é resistente a riscos, então proteja os pés dos móveis com aqueles feltros. Ele faz barulho quando você pisa com o salto e as patinhas do cachorro, por causa da unha, também faz barulho. Então, caso você mora em apartamento, precisa avaliar se é uma boa opção. Eles imitam a madeira natural, têm diversas cores, mas a vantagem é que tem um custo mais baixo e uma instalação fácil e rápida. As desvantagens eu já comentei. Tem que ter cuidado com a umidade e ele faz barulho. Outra alternativa, pensando nessa questão do barulho, é o piso vinílico, justamente porque ele tem um bom isolamento acústico e térmico também. Ele é feito de cloreto de vinila ou PVC. Ele tem um aspecto mais emborrachado mesmo. Tem várias espessuras e a espessura dele ajuda a determinar a resistência. Então, você encontra pisos vinílicos para lugares mais tranquilos, como a sua sala, por exemplo, ou para lugares com alto tráfego de pessoas, como academias. Mas ele não pode ser usado em áreas externas, tá? Muitos imitam réguas de madeira, mas também tem vinílico que imita porcelanato, que imita cimento queimado. Existem diferentes formatos e estampas, ou seja, ele é bem versátil. Ele tem boa resistência, mas é importante cuidar arrastando móveis. Sempre é válido ter aquele feltro embaixo deles. Ele é antialérgico e a limpeza pode ser feita com um pano úmido. É fácil e rápido de instalar. As peças são flexíveis, então o contrapiso precisa estar muito bem nivelado. Qualquer buraco, desnível vai acabar marcando o piso, principalmente esses mais fininhos. Você pode instalar ele sobre um porcelanato, por exemplo, mas precisa nivelar 100% o piso antes, tá? Ele é bastante usado em salas e quartos, mas algumas vezes também é usado em cozinhas integradas. Nesse caso, já fique sabendo que você vai ter que ter bem mais cuidado com o piso do que se fosse um porcelanato, com derrubar coisas e tudo mais. Alguns tipos de vinílico até podem ser lavados, mas confirme isso com o fabricante antes. E de novo, com cuidado, sem deixar a água empoçada ali muito tempo, é preciso ter bastante atenção. Então, quem gosta de sair lavando, jogando um monte de água em tudo por aí, pense se vai ser uma boa escolha para você. Por último, vamos falar de um piso que não é tão comum assim no Brasil. O carpê. Nos Estados Unidos, Canadá, Europa, ele é bem mais comum. Talvez por questões culturais, climáticas, realmente não sei dizer ao certo o porquê. É um piso que traz bastante aconchego e conforto, principalmente para o quarto. E ele acaba dispensando o uso de tapetes. Tem um bom isolamento térmico e acústico e uma variedade enorme de modelos, tanto de cores, estampas, quanto de espessuras. E ele é um piso seguro, porque ele não escorrega. Bom, eu nem preciso dizer que ele não é indicado nem para áreas externas, nem cozinhas, nem banheiros, né? E em ambientes ou cidades que têm bastante umidade, também pode não ser uma boa escolha por conta de mofo. E outra desvantagem dele é a dificuldade de limpeza, que não pode ser comparada com a praticidade de um porcelanato ou de um piso vinílico, por exemplo. Ah, e os móveis pesados acabam amassando o carpê, assim como fazem com tapetes. Por mais que não seja muito comum de vermos por aqui, eu achei legal citar, afinal é uma opção para você usar aí na sua casa. Bom, eu acho que depois desse vídeo você conseguiu entender, além das vantagens e desvantagens que alguns pisos trazem, quais são os mais indicados para cada um dos cômodos aí da sua casa, né? Então, se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece alguém que precisa trocar o piso de casa e ainda não sabe qual escolher para cada um dos ambientes, compartilhe esse vídeo com ela e se inscreve aqui no canal. Realmente é super comum as pessoas terem dúvidas de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que tá buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu vou te falar para assistir o vídeo que a gente fez sobre o que você deve ter em mente antes de começar a reformar.